Oi, minha gente, começando aqui esse encontro rico, né? Já estou emocionada, já chorei, para vocês que não sabem, que estão assistindo só a gravação, o ao vivo é diferente por isso, tá vendo? Que a gente não perde nenhuma pérola. E emocionada, né? Hoje é o nosso último encontro desse livro Mentes Dispersas. Foi, na verdade, um convite, um presente maravilhoso. Eu ganhei esse livro da Camila, foi um presente. E numa conversa entre amigas, que as pessoas falam, esse livro é ótimo, vai, vamos fazer um estudo juntas, vamos. Eu nem esperava a quantidade de pessoas que fosse alcançar. Para mim, era eu, a Ingrid, a Deise e a Camila, tipo, sabe? De repente o grupo encheu e sempre tem, né? Quem está me acompanhando no gravado, aqui no ao vivo. Foi um livro, de fato, muito rico. Cada capítulo que a gente ia passando era algo assim que despertava, sabe? Muito assim. Normalmente, quando a gente lê um livro, assim como um filme, né? Ele tem algumas pausas, alguns capítulos, mas esse não, ele manteve assim. Cada capítulo ia aprendendo a gente. E hoje a gente vai ler os dois últimos, né, para finalizar, que é o capítulo 31 e o 32. E esse foi o maior presente de Deus, assim, né? Acho que chega a muitos corações ainda. No capítulo 31, o tema é: eu nunca tinha olhado as árvores. O que os remédios podem fazer e o que não podem. Uma frase do Dr. Antônio Damasio diz que creio que um dos principais esforços da neurobiologia e da medicina deve ser direcionado ao alívio do sofrimento. Mas como lidar com o sofrimento advindo de conflitos pessoais e sociais externos ao campo da medicina é uma questão distinta e ainda sem solução. A tendência atual é não fazer distinção alguma e usar a abordagem médica para eliminar qualquer desconforto. Já começa assim, né? Sempre assim, muito forte. O capítulo diz assim: de um ponto de vista prático, o uso de remédios para tratar o TDAH é um ponto pacífico. Controversa é a forma como eles são atualmente utilizados como tratamento de primeira linha. Existe uma desconfiança legítima de que remédios estejam sendo receitados em excesso, com a intenção de tornar uma criança mais administrável para o adulto. Aqui a gente vê que a questão não é o remédio, né? Muitas vezes ele vai mesmo salvar uma vida, mas a forma como hoje está sendo administrado. E, de fato, a gente está vendo essa realidade. Aqui no meu contexto, o número de crianças que são medicadas é, assim, absurdo. Às vezes eu nem imagino, eu nem sabia que o filho de uma melhor amiga, por exemplo, que estava do meu lado, era medicado. Eu soube numa conversa bem paralela na praia. E, assim, aí a gente vê esse comum, né, do tanto que acontece. Mas, enfim, né? E aí ele fala assim: já vi pais darem Ritalina a uma criança porque ela só poderia frequentar a escola se estivesse medicada. Histórias como essa não são raras. No Quebec, o número de crianças que tomavam Ritalina quase quadriplicou nos anos 90. Segundo uma reportagem do The Globe and Mail, Pierre Paradis, além do livro, eu fui melhorando o meu inglês. Peraí, deixa eu tirar meu passarinho aqui, minha gente, para que ele está no computador, senão ele pode bater alguma coisa. Vai para lá, meu filho. Você quer participar? Tá bom, então. Aí. Segundo uma reportagem, né, Pierre Paradis, o professor de educação na Universidade do Quebec, disse que isso se deveu, em grande parte, ao fato de que as escolas pedirem aos pais que medicassem seus filhos. Segundo o professor Paradis, o aumento do uso da Ritalina veio acompanhado de reduções no número de educadores especiais, psicólogos e assistentes sociais no sistema de ensino. Tudo isso, resultado dos cortes de verba que, por toda a América do Norte, são considerados um dos deveres do governo responsáveis. É verdade também, contudo, que parte da oposição ao uso de remédios vem das pessoas com menos conhecimento acerca do tema. Certa vez fui rispidamente questionado por um locutor de rádio que exigiu saber como eu podia receitar para a criança um remédio novo e pouco testado como a Ritalina. A verdade, claro, é que esse remédio era muito conhecido e vinha sendo usado havia, no mínimo, 4 décadas.
Percebo, além disso, que as pessoas mais intransigentes em relação ao remédio são também as que menos têm consciência do que é o TDAH. Sem ter noção de suas dimensões fisiológicas complexas, elas tendem a imaginar que o transtorno seja uma simples questão de alunos indisciplinados que foram mimados ou desestabilizados por pais negligentes. Apenas pessoas que não testemunharam ou vivenciaram a ajuda dos remédios poderiam ser categoricamente contrárias ao seu uso. E aqui também está um outro extremismo, né? Os efeitos positivos costumam ser evidentes e imediatos. Uma paciente minha, de 54 anos, voltou animada após ter tomado uma dose baixa de psicoestimulante desanfetamina. Eu nunca tinha olhado as árvores, me disse ela. Moramos em frente a um parque e temos uma vista linda, mas eu nunca tinha reparado como era verde. Quase 3 anos depois, ela segue tomando a mesma dose baixa e relata os mesmos efeitos, que seguem se parecendo um milagre. Os testemunhos de outros adultos são parecidos. Sabe o que estou fazendo pela primeira vez na vida? Me perguntou um homem de 40 anos após 3 semanas tomando Ritalina. Me expressando. As pessoas me relatam que agora conseguem trabalhar sem perder o foco a cada 3 minutos, ou conseguem escrever várias páginas por vez. Uma universitária notou uma melhora em suas crises de enxaqueca. Eu estava apreensivo quanto a lhe receitar Ritalina devido ao seu potencial de provocar dores de cabeça. Acabou que a enxaqueca dela se devia à ansiedade gerada por sua dificuldade de estudar. Tão bem resolvida pelos remédios que ela passou a tirar notas altas como nunca. Uma adolescente para quem receitei Ritalina há pouco tempo, uma garota de 15 anos com um senso de humor afiado foi falar com os pais meia hora após tomar a primeira dose. Me deu vontade de assistir a aula chata do professor de geografia. O que ela fez, na realidade, foi primeiro assistir ao canal educativo. Naquela noite, ela também teve a primeira conversa calma e íntima com a mãe em anos. Seria possível relatar desfechos positivos semelhantes com as crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental. Em muitos outros casos, os resultados não são tão impressionantes assim. Os remédios não funcionam ou provocam efeitos adversos, com dores de cabeça, inapetência, agitação, insônia ou ansiedade. Ou então as mudanças positivas simplesmente não são tão radicais. Não há como prever de que forma determinado indivíduo vai reagir a uma medicação específica. Eu explico para todo mundo que decide tentar o psicoestimulante que cada cérebro tem sua química própria. Não se pode saber exatamente como ele será afetado. Embora, como classe, os estimulantes venham sendo usados clinicamente desde 1937 e sejam tão seguros e bem compreendidos quanto a qualquer remédio utilizado em qualquer outra área da medicina, cada pessoa que os toma pela primeira vez, em certo sentido, a própria cobaia. Não há, porém, motivo para temer, mas exatamente se for para termos alguma relutância em relação ao uso, que seja pelos motivos certos, não com base em informações equivocadas, como, por exemplo, a crença de que esses remédios viciam se usados para tratar TDAH. Embora seja possível fazer uso abusivo deles, assim como outras medicações legítimas, sua administração em doses receitadas por um médico não causa vício. É possível dizer com mais propriedade que eles podem evitar os vícios, ao corrigir parte da bioquímica que predispõe uma pessoa ao abuso de substâncias, como vimos no capítulo anterior. Ou seja, né, amiga, é o que a gente sempre fala aqui, assim, a questão não é a medicação. Isso a gente deixa muito claro, assim, como a profissão do educador parental. Não é sobre a medicação. A medicação, ela é ótima, ela é válida em muitos casos. A questão é a forma como ele está sendo medicado, a forma como generalizou, sabe? Muitas vezes tem nem passar pelo médico, porque o amigo do amigo, o filho da amiga toma e deu certo, eu vou tomar também, sabe? Assim. E o porquê se toma, né, também.
e fazer algumas reflexões antes de tentar a medicação, né? Eu já tentei realmente outras abordagens, né? Eu já tentei olhar para esse ambiente, eu estou olhando para essa criança de forma integral, para as necessidades dela, né? E aí sim, né, ele traz muito isso no livro, né? Também da criança, né? E ali o adolescente, ele está de acordo com o uso dessa medicação, né? Que isso também é muito importante, né? Que não tem que ser uma decisão do adulto, mas para também atender uma necessidade dessa criança, né? De, tá difícil aqui para mim, eu quero tentar uma outra alternativa, se existe essa opção, né? E é sobre isso que ele trouxe, né? Não é o vilão, mas é a forma como a gente administra tudo isso. E é lindo. Eu já tomei. Já, não foi? Eu já tomei a Ritalina, mas eu confesso que eu não me adaptei. Primeiro que, assim, o médico, né, foi tudo muito precipitado e o uso em si, eu me senti não sendo eu mesma. Comigo, eu não senti esses benefícios que ele falou aí, não. E já foi receitado também para o teu filho, não foi? Numa época? Ou não? Para o Miguel foi o risperidona, porque a médica, a neuro, né, que atendeu a gente na época, ela acreditava que ele tinha o autismo e o TDAH. E aí ela receitou risperidona para dar para ele por 30 dias. O risperidona, ele é também ali, né, ele pertence ali ao grupo da Ritalina, mas ele tem uma outra função. Ele é um... me falha agora a palavra, né, técnica dele. Mas ele é para mesmo essa criança se acalmar, sabe? Para eliminar ali os comportamentos desafiadores, aquela criança que está mais agitada, que tem ali uma agressividade, né? E aí, muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, né? Acha que a medicação é a solução. Mas aí, na época, eu não queria, né, medicar, eu fui estudar, eu descobri que na realidade ele não tinha, né, um diagnóstico, depois a gente passou por outro médico, e essa outra médica, né, detectou que realmente ele não tinha, a gente fez os exames, os testes, passou por até na época, geneticista, eu quis ir, sabe, nessa busca aí. E E é aí, isso, e a esse é gente um grande. outra Esse, reflexão, né, que a gente tem que ter, né, de olhei para tudo realmente, né, isso faz sentido? Ou é uma pessoa que está olhando ali os 45 minutos finais de um filme, né? esse é um grande testemunho, assim, né? A Ingrid, ela tem uma história linda, porque ela mudou o ambiente. Então, assim, veja, é esse caso, você chega no médico e o médico olha, e as primeiras cenas já é medicar, não faz sentido, mas se eu olho todo o ambiente, o contexto, porque não adiantava, ele imagina agora, né? Você falando, eu fiquei imaginando, imagina que ele estivesse sendo medicado hoje, mas que nenhuma mudança tivesse sido feita nesse ambiente, né? Na história dessa mãe também. Então, de que de fato é como se o remédio fosse uma muleta, uma solução, e não é verdade isso, né? Ele pode vir a somar, dependendo, porque cada história é única, mas se a gente olha para essa prevenção, olha para esse ambiente e ajusta ele primeiro, muita coisa pode mudar ou não, né? Eu acredito que quando ele vem receitar como médico, ele já tem olhado muito bem, assim, para todo o contexto. Tanto é que ele vem trazendo no livro todo. No caso dele, a gente acredita que realmente se fez necessário ali, porque é um outro acompanhamento, né? É uma pessoa que tem um olhar diferenciado, que vai olhar ali para todas as esferas ali, né? Daquele relacionamento, daquele ambiente, daquela criança, né? Que não vai só ali, né? E precisamos acabar com esse comportamento, né? Ou consertar isso aqui, né? É verdade. Ele trouxe assim, ó, as principais substâncias usadas para tratar o TDAH são os psicosestimulantes, sendo a ritalina, metilfetinato, fetidato e a desanfetamina, o mais conhecido, né, os mais conhecidos. Embora
eles têm um modo de ação distinto, ambos estimulam a atividade do córtex cerebral ao equilibrar os níveis de neurotransmissores, mensageiros químicos, no lobo frontal do cérebro e outros centros envolvidos na estimulação e na atenção. Como vimos na analogia do guarda de trânsito que pega no sono, no capítulo 5, quando se aumenta o poder inibidor do córtex, há menos caos na mente e uma capacidade maior de resistir à distração. A pessoa se sente mais calma, mais focada e com mais propósito. Nem o metilfenidato pode ser qualificado como melhor que a desanfetamina, ou vice-versa. O que determina, o que funciona melhor é a predisposição individual. Isso é importante, veja, né? Remédios alternativos estão disponíveis. Entre eles, outros psicoestimulantes, antidepressivos em baixa dose, em dose baixa, e algumas outras classes de medicamentos. Não farei aqui uma discussão técnica sobre remédios e doses. O tema está bem abordado em vários outros livros sobre TDAH. Bem mais importante que os princípios que deveriam conduzir o tratamento medicaminoso, inclusive a possibilidade de a medicação não ser necessária em alguns pacientes. Olha aí, que lindo. Somente uma pessoa tem o direito de decidir se o remédio será tomado, o paciente. Para os adultos, isso é claro, mas no tratamento de crianças, muitas vezes não se reconhece esse princípio. É essencial a criança não ter a percepção que está doente, de que há algo errado com ela. Ela não tem uma doença e não precisa ser curada. O remédio pode melhorar o funcionamento, se for esse o objetivo escolhido, mas ninguém deve impor as demandas do mundo adulto. Olha para o cuidado dele, que lindo. Quando se toma uma substância química, isso altera o modo como a pessoa se sente internamente e se relaciona com o mundo. Mesmo essas mudanças sendo positivas, trata-se de uma violação colossal de limites quando pais ou escola insistem para a criança se submeter a flutuações de estados químicos sem que ela queira. É compreensível que os professores se sintam frustrados numa sala de aula cheia de crianças, entre as quais talvez 2 ou 4 tenham TDAH. A não ser que o professor ignore por completo essas crianças e as silencie por meio de coação. Boa parte da sua energia será consumida na interação com elas em detrimento das outras. Como acontece com os médicos, nem sempre os professores têm consciência de que o TDAH significa. O revoltante é que sistemas educacionais carentes de recurso precisam apelar para uma espécie de força química. Camisa de força química. Crianças estão sendo alteradas para se encaixar nas escolas, em vez das escolas estarem sendo organizadas para atender às necessidades de crianças que precisam de mais flexibilidade e criatividade. Isso ele está trazendo uma realidade dos Estados Unidos, porque ele mora lá, né? Imagina aqui no Brasil, gente, é o que a gente mais vê, porque a escola aqui... Eu sempre falo, né, assim, eu entendo a sobrecarga do professor, mas eu acho muito desumano, quando envolve políticas públicas, permitir que um professor fique sozinho com 30 crianças numa sala. A gente já começa daí, que isso já era para ser proibido por lei. A nossa educação não era para ser, é sobrecarga demais para o professor também, é desumano, sabe, fazer isso com eles. Mas, enfim, né, por isso que numa situação dessa não é uma pessoa só, né, é uma sociedade, é uma aldeia, é um ninho evoluído. A gente precisava... Quando eu digo assim, não se materna sozinha, a gente precisava dessa aldeia inteira responsável e consciente de tudo que está acontecendo. E não colocar a sobrecarga num professor ou numa mãe, ou, sabe, sempre em uma pessoa só, porque os outros não estão fazendo a sua parte. Enfim. Também é compreensível o desespero de pais que mal conseguem lidar com o filho com TDAH e acham que, sem remédio, a criança terá um desempenho escolar ruim. Um casal que atendi chegou a misturar Ritalina na bebida que o filho tomava no café da manhã. O menino se recusava a tomar o remédio voluntariamente. E, sem ele, vivia tendo problemas na escola. Convenci esse casal a acessar tal prática na mesma hora. Pais e mães, às vezes, ficam chateados com minha insistência na autonomia da criança.
Ele vai repetir de ano se não tomar o remédio à força. É o argumento que usam. Tirando a questão de princípios, meus motivos são bastante práticos se tivermos em mente objetivos de longo prazo. Pode até ser possível fazer uma criança pequena avançar pelos primeiros anos de escola por meio de um uso forçado de remédio, mas e depois? Muito antes da adolescência, quase todas as crianças serão capazes de exercer uma forte resistência. Sua contravontade, até então reprimida, surgirá com tudo, e elas se oporão ao medicamento por mais útil que ele possa ter sido. Quanto maior nossos filhos, menor nosso governo, né? Os pais esquecem que os filhos crescem. Além do mais, pressionar a criança a violar seus limites sabotará os objetivos de desenvolvimento a longo prazo, que de fato deveriam ser a principal meta do tratamento. Em vez de se preocupar com o desempenho acadêmico, bem melhor seria se os pais trabalhassem a relação de apego com o filho e seu próprio método de criação. Crianças que se sentem bem consigo mesma e amadas em casa terão pouca probabilidade de recusar a ajuda de remédios. De fato, será necessário. Quem receita deve saber o que está fazendo. Os remédios usados para tratar o TDAH não podem ser receitados como a maioria dos medicamentos. A dosagem de penicilina receitada para uma infecção bacteriana de garganta, por exemplo, não varia entre uma criança de 8 anos e um adulto de 80. Alguns outros remédios são dosados segundo o peso corporal. No caso de psicoestimulantes, não existe nenhuma dose fixa e nem se pode julgar a partir do tamanho corporal. Uma criança pequena pode precisar de uma dose alta, assim como um adulto talvez precise de uma dose baixa. O princípio é começar com uma quantidade mínima do remédio e ir aumentando aos poucos. Se uma criança tem efeitos adversos por causa de psicoestimulantes tomados durante um longo período, o problema se deve a um erro de que está receitando, não ao remédio. É muito simples reduzir a dose ou interromper a medicação por completo em caso de problemas. O objetivo da medicação não é controlar o comportamento, mas ajudar a criança a se concentrar. Os pré-adolescentes que tomam Ritalina são, em sua grande maioria, do sexo masculino. E mesmo para um menino com TDAH, existem outros motivos além do transtorno que podem justificar seu comportamento agitado. Se o médico aumenta a dose do remédio até que se alcance um comportamento perfeito em sala de aula, ele pode acabar tranquilizando o paciente até um estado excessivamente entorpecido, com perda de vivacidade e da energia especial típica de tantas crianças com TDAH. O mais importante deve ser a experiência que a criança tem de si mesma, não apenas o comportamento observado. Eita, oxe, por que meu telefone está tocando ali também? Peraí. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Nem sabia, gente, que tocava no computador. Desliguei. O mais importante deve ser a experiência que a criança tem de si, não apenas os comportamentos observados. Nenhuma criança deveria ter que tomar remédios que lhe causam efeitos adversos, da mesma forma que nenhum adulto gostaria de fazer. Ou seja, né, existe uma causa muito mais profunda, e não só do comportamento. E foi, meu amor. Venha para cá. O adulto deve ter expectativas claras e realistas quanto ao que os remédios podem fazer por ele. No congresso sobre TDAH em adultos, do qual participei, as conversas entre uma apresentação e outra tratavam principalmente de qual remédio era receitado para qual pessoa, e que outras substâncias poderiam estar sendo usadas. Havia uma decepção geral com o fato de, apesar do tratamento farmacológico, as pessoas continuarem tendo dificuldades significativas em suas vidas. É claro que medicamentos não alteram as questões mais importantes de que uma pessoa precisa enfrentar. Em alguns casos, eles podem ser de imensa ajuda,
e em outros, seus benefícios serão mais limitados. Em nenhum caso, eles resolverão os problemas básicos de baixa autoestima, medo de intimidade, estilo de vida compulsivo e falta de autoconhecimento. As medicações, se tomadas, devem ser usadas com o objetivo específico de reduzir a distração e melhorar a concentração e o foco, não de mudar a vida das pessoas. Isso para mim faz muito sentido, sabe? Eu lendo aqui me veio agora no coração. A gente às vezes acha assim, vou medicar para poder, mais uma vez, não ter que lidar com o comportamento desafiador das crianças. É mais uma vez uma forma de silenciar. E uma fala que eu sempre falo, né? Porque infelizmente essa é a realidade de hoje e é muito forte, que é aquele famoso apanhei e não morri. A gente foi calada com um tapa e hoje as crianças estão sendo silenciadas com uma tarja. Então, o número de crianças hoje que tomam medicação com o objetivo de mudar o comportamento, porque o que eu entendo que a medicação ela entra? Quando, de fato, eu não consigo acessar aquele jovem mais, aquela criança. Quando, por mais que você vá fazer a corregulação, né, que é esse processo de navegar com ela pelo sistema nervoso, como, por exemplo, a Ingrid, eu vou primeiro ajustar o ambiente, eu vou estar mais presente, eu vou cair na real aqui, sabe? E ainda assim eu perceber que precisa, aí ele entra, mas não vai jamais substituir o nosso dever, o nosso papel. Talvez seja até uma forma mais assim, peraí, sabe quando você tem assim, uma situação assim, peraí, para eu acessar seu coração, vamos diminuir esse ritmo? Porque aí, como ele fala aqui, né, as medicações se tomadas devem ser usadas com o objetivo de reduzir a distração. Então, se eu consigo reduzir essa distração e melhorar a concentração, eu consigo acessar melhor essa criança para poder fazer, e eu acho também, assim, que eu penso que o remédio ele não precisa ser para sempre. Se eu consigo fazer esse processo de corregulação todas as vezes, né, for fazendo esse treino, e ele vai conseguir, porque é justamente o TDAH, ele é uma deficiência no desenvolvimento do córtex. Então, se eu começo a fazer isso, então eu começo a estimular como um músculo, né? Você usa e vai exercitando. Então, o remédio ele vai entrar aqui para poder dar uma equilibrada, eu conseguir acessar e fazer o que tinha que ser feito já, para que ele vá melhorando. E aí é quando a gente vai desmamando, né? Que chama, a gente vai tirando a medicação aqui. Mas não era para mudar as pessoas, então talvez seja esse o problema da medicação, que as pessoas acham que quando vê uma criança, eu vejo muito isso, vi uma criança em crise, vai lá, medica, ou então, ele é dependente, até quando ele vai tomar a medicação? Realmente, assim, acho que essas questões que eu me faço, não sei se vocês também sentem isso e interpretam assim. Eu vejo também que já está se tornando natural na sociedade. Porque muitas vezes, quando um adulto, né, olha ali uma criança se expressando, sendo ela mesma, ou tendo um comportamento que os pais não estão conseguindo lidar, um pouco mais desafiador, já tem muito automática essa pergunta, né? Você já viu, já investigou se está tudo bem? Você não acha que ela precisa de um remedinho para se acalmar? É Eu assim. ouvi isso, eu já vi pessoas falando isso. Então, assim, o quanto que está naturalizado na sociedade esse sair, não sentir, né? Você não ir para o sentir, não acessar o seu sentir e usar algo ali para calar, né? Para calar. A gente não quer lidar com isso, né? Sentir é errado, sentir é ruim. Então vamos aqui achar uma solução prática, né? A sociedade ela está tão acelerada e achando solução para tudo, tudo tem que se tornar tão prático hoje para caber ali numa realidade de uma família, que isso está indo até para a criança mesmo, né? Trazendo essa praticidade de, não, vamos usar um remédio que né, para a gente não ter que lidar com isso aqui. Óbvio que não generalizando, né? Como o livro mesmo traz, existem diversas situações, tem crianças que realmente vão precisar, mas o contexto geral que a gente olha na sociedade hoje é muito esse lugar mesmo de vamos resolver isso, né, de uma forma mais prática e não vamos sentir, não vamos lidar com isso aqui. Eu não atendi esse caso.
tá? Não foi um caso de atendimento, não. Mas foi um caso de alguém que passou por mim, assim. Foi logo no comecinho da minha carreira, né? E eu comecei a observar já, eu estava observando. E teve uma criança diagnosticada depois, ela foi diagnosticada, mas antes disso, essa mãe que me via já nas redes sociais, ela tinha me pedido uma ajuda, assim, uma opinião, porque ela já estava fazendo inúmero, ele já tinha sido expulso tinha 4 anos, 3 para 4 anos. Já tinha sido expulso, acho que de 2 ou 3 escolas. Aí, depois disso tudo, né, a mãe começou a buscar ajuda. E eu fui olhar o ambiente, sabe? E, assim, era um ambiente que, dentro desses 3 anos de vida dessa criança, aí eu vou trazer o contexto para vocês. Por isso que eu acho que essa criança hoje foi medicada, né? Mas, talvez, se ela tivesse ouvido melhor uma prevenção, agido melhor na prevenção, talvez ele não chegaria nessa fase da medicação, porque, pelo que eu entendi, os profissionais não enxergaram isso. E como eu não estava atendendo o caso, eu também não pude me meter, eu só ouvi. Dentro desses primeiros 4 anos dessa criança, tinha uma outra criança que não era filha do casal, filho do casal, ou seja, a mãe teve ele, foi o mais velho, aí tinha outro e depois essa mesma mãe, ou seja, houve uma traição no meio, entende? E quando tem uma traição num relacionamento, isso mexe muito com essa mãe. Ou seja, essa mãe tinha uma criança pequena, essa mãe tinha um outro bebezinho, ou seja, ela estava tentando dar conta. E no meio disso tudo tinha uma outra criança que estava entre a idade dos dois, mas não era filho dela, mas era filho do pai. Ou seja, existiu alguma coisa aqui que não foi dita, não foi vista. A criança trouxe para o ambiente, foi visto como um problema e hoje ele é medicado. Percebe onde é que está a raiz do problema agora? E aí na hora eu fiquei, poxa, esse relatório, engraçado que esse relatório não fui eu que fiz, foi a própria psicóloga. A menina tinha feito o relatório, eu disse, ela fez, ela escreveu e ela não percebeu. Aí no final foi diagnosticado com TOD e toma medicação, que de fato trouxe mais calma para a criança, né? Ele conseguiu, enfim, mas é isso que eu falo, assim, se a gente tivesse olhado para essa mãe, porque, poxa, ela deve ter enfrentado no meio desse furacão todo, como é que ela ia atender esse filho? E o que o livro traz, né? Essa criança mais sensível, que está ali captando intensamente ali aquele sentir, ela vai externalizar isso, né? E esse adulto não está pronto para lidar com isso, porque ainda não conseguiu lidar com o próprio sentir, né? E a insegurança, assim, eu via muito como a insegurança, porque quando ele estava com a mãe, por isso que quando a gente fala do transtorno opositor desafiador, o pessoal diz assim, não, mas o transtorno ele pode manifestar na escola, mas em casa não. Ou pode manifestar em casa, mas na escola não. Não faz sentido para mim. O que estava acontecendo ali? Em casa, ele era outra criança. Por quê? Porque ele estava querendo ficar perto da mãe, na verdade. Quando ele ia para a escola, e era uma criança que ficava muito tempo fora, porque ele tinha várias atividades, né? De natação, a jiu-jitsu, ajudou, aquele monte de coisa. E eu ficava assim, poxa, quando chegava lá na escola, ele ficava em modo sobrevivência. Aí, por isso que ele manifestava de todas as formas, minha filha. Mas também, enfim, foi desafiador para os professores também, porque ele chegou a chutar e a quebrar vidro do banheiro da escola, o boxe, sabe? E quase que machucava o amigo. Então, assim, mas se tivéssemos olhado para essa mãe, talvez a gente conseguia recuperar essa criança sem chegar nessa condição, ou entraria nessa condição, porque, assim, pelo que essa família no contexto estava vivendo, talvez estava tão intenso para o coração dessa criança que eu precisava de um mínimo de concentração, mas para me conectar, porque depois disso, o que aconteceu? Aí eu já não sei. Por isso que eu falo, não foi um caso que eu acompanhei. Depois disso, da medicação, que ele ficou outra criança, né, como mencionado, o que foi feito depois? Entendeu? Difícil, né? Muito, verdade. Profundo. E aqui eu acho que nesse capítulo ele vai trazer isso bem forte. Ó. Remédios nunca deve ser o único, nem mesmo o primeiro tratamento.
Peraí, que eu não li um trechozinho pequenininho antes aqui. Peraí, ó. Diz assim: o adulto deve ter consciência do próprio estado emocional ao começar a tomar remédios para TDAH. Com certa frequência, o adulto com TDAH pode estar sofrendo de uma depressão branda ou de ansiedade, e se for o caso, os psicoestimulantes podem não ajudar, ou em alguns casos, até piorar as coisas. Se houver depressão ou ansiedade, é preciso que essas questões sejam abordadas primeiro, ou pelo menos ao mesmo tempo. Pronto, foi exatamente o que eu acabei de falar. Assim, isso aqui ele associou um adulto, mas, por exemplo, se o adulto tem consciência do próprio estado emocional, se essa mãe tivesse consciência do próprio estado emocional, do próprio ambiente, era isso que deveria acontecer antes da gente começar a medicação, por exemplo, sabe? Com a criança até, porque ela iria assumir, poderia entrar a medicação, mas ela ia permanecer ali. Os remédios nunca devem ser o único, nem mesmo o primeiro tratamento. O problema mais sério relacionado ao uso indiscriminado de medicamentos para tratar o TDAH é que muitas vezes, talvez na grande maioria dos casos, eles são a única forma consciente de intervenção. Apesar disso, sozinhos, olha aí, não promovem mudanças positivas ao longo prazo. E é o que eu digo, tá, e depois, o que aconteceu? Quando deixam de tomá-lo, crianças ou adultos constatam que nenhum de seus problemas desapareceu. O TDAH não é um problema primordialmente médico, nem suas causas, nem suas manifestações se devem a qualquer doença. Os fatores que sustentam a turbulência mental e os comportamentos relacionados ao TDAH são em partes, bioquimicamente internos ao indivíduo. E tem mais a ver com as circunstâncias nas quais as pessoas vivem na sua vida. Não, eu vou ler isso de novo, porque isso aqui é essencial. Olha só. Os fatores que sustentam a turbulência mental e os comportamentos relacionados ao TDAH são só em parte bioquimicamente internos ao indivíduo e tem mais a ver com as circunstâncias nas quais a pessoa vive em sua vida. Confiar no comprimido é tentador, mas isso conduz à direção errada, bem mais difícil. É bem mais essencial bem mais difícil, né? É bem mais essencial abordar as questões de segurança psicológica, relação familiares e estilo de vida e autoestima. Uma das muitas ótimas recomendações feita pelo psicólogo Tomás, em seu livro O Mito do TDAH Infantil, é que os remédios não sejam usados como tratamento de primeira linha para o transtorno. O mais importante, escreve ele, é que os remédios possam ser usados como último recurso, depois de uma real tentativa de usar diversas intervenções não farmacológicas tenha falhado. Eu talvez não afirme isso de modo tão categórico assim, mas, apesar do entusiasmo que senti pelos remédios assim que fiquei sabendo sobre o TDAH, e apesar dos benefícios claros que eles possam ter, hoje, tendo a pensar dessa forma, há casos em que é sensato fazer uma intervenção farmacológica precoce, com a anuência do paciente, como no caso da criança que não para quieta e não consegue ter uma vivência saudável em casa e na escola. O uso exclusivo de medicamentos nunca pode ser defendido, e os objetivos de desenvolvimento abordados nesse livro devem sempre ser priorizados. Os efeitos da medicação devem ser considerados a longo prazo. A garota de 15 anos que ficou com vontade de assistir à aula chata do professor de geografia, após tomar sua primeira dose de Ritalina, teve, apesar disso, alguns sentimentos contraditórios em relação ao medicamento. Não estou sendo a pessoa de sempre, me disse ela. É meio estranho ver minha mente funcionando de outro jeito. Durante a infância e a adolescência, o indivíduo tem a tarefa de consolidar uma noção de si mesmo, de quem ele é. Os remédios impõem um estado artificial, afetando humores e pensamentos. Mesmo que essas mudanças sejam positivas, elas ainda assim podem acrescentar confusão a um processo já rico em mudança e conflitos internos. Elas podem, como assinala Stalin Gramper,
sabotar o objetivo a longo prazo do adolescente, que é formar um senso de si unificado. E foi a história do adolescente, né, que ele contou no capítulo anterior. Um dos principais motivos para não pressionar a criança a tomar remédios, é que esse senso de si unificado tem a probabilidade bem menor de ser perturbado se ela própria optar pelo tratamento farmacológico. Ao fazer uma escolha livre, ela não está simplesmente decidindo tomar um remédio, mas indicando que seu senso de si está pronto para acomodar a consciência de que ela talvez tenha problemas em determinadas áreas de funcionamento e de que vai aceitá-los. Ao apoiar essa liberdade de escolha, os pais mostram que confiam no julgamento da criança e não acham que há algo errado com ela. Eles tampouco reforçam o receio da criança de não ser aceita exatamente do jeito que é. Muito legal ele falar sobre isso, sabe por quê? Porque veio no meu coração, quando eu estava lendo essa parte aqui, que assim, tá, um adolescente ele iria poder decidir isso, mas uma criança muito pequena, de 3, 4 anos, por exemplo, que é o que a gente vê, como é que ela vai decidir se ela vai ou não tomar a medicação, sabe? Mas, ao mesmo tempo, me veio no coração, assim, tudo depende da forma como eu falo também. Porque se eu tomo essa consciência, por isso que eu falo assim, era importante, né, a família ter um acompanhamento. Porque se eu falo para minha criança, assim, um exemplo, né, me veio no coração, filho, isso aqui não é porque você está doente, é para te ajudar a funcionar melhor, para que a gente consiga evoluir, eu estou aqui para te ajudar. E, de fato, essa mãe, esse pai, né, essa sociedade, professor, se colocar à disposição para ajudar essa criança, eu acho que seria diferente do que eu simplesmente dar a autonomia para ela escolher, porque, assim, uma criança muito pequena, eu acho que ela não vai conseguir tomar essa decisão, é uma decisão muito além sobre ela, sabe? Mas me veio isso. Vocês acham isso também? Vocês concordam? Vocês sentiram isso nesse capítulo aqui? O que vocês acham? Sim, amigo, eu concordo. Para uma criança pequena, ela ainda não tem maturidade, né, para tomar uma decisão dessa. Uma criança que a gente fala ali, né, fundamental 1, né, ali de Isso. 5, 6 anos, né? E aí eu acho que vai muito dessa observação, né, dos pais, né, muito atentos e procurando ali, né, primeiro outros recursos e aí sim, né, tô com acompanhamento parental, já tentei, outras abordagens, a gente trabalhou aqui vínculo, e ainda assim existem, prejuízos para essa criança, né, Isso. e essa conversa que você, bem trouxe, né, para que a criança entenda o motivo daquilo, mas que não entenda, como se existisse algo de errado com ela, né. E já em crianças maiores, né, ali de 10, né, 12 anos, acredito que já seria possível, né, uma conversa mais aberta e Mas trazer, né, essa participação da criança ali para a decisão. uma conversa mais aberta, é isso, porque talvez até uma criança mais velha ela nem consiga tomar essa decisão, tudo depende da forma como a gente vai falar, né, se comunicar, se relacionar com ela. E porque assim, e ao mesmo tempo eu entendi, porque assim, não faz sentido, como aqui ele trouxe um exemplo, né? Colocar escondido, sabe? Botar lá, mentir para a criança, colocar escondido no. Ai, gente, isso quebra a É confiança, terrível, né? Você crescer e saber que a sua mãe colocava remédio escondido na sua comida. É uma sensação assim, quebra esse vínculo. Então, assim, não, a gente não precisa mentir para elas. Sabe? Porque isso é quebrar vínculo com medo, né? E vai enganando a criança, contando aquela mentirinha boba, porque quando chega lá que a criança mente para os pais, como assim, mentiroso? Começou com aquela brincadeira lá, vai, que a mamãe vai pegar, e nunca pega, sabe? 2 aninhos, 3 aninhos mentindo para a criança. Então, é melhor lidar com a frustração do que mentir. Também jamais aconselhamos fazer isso sem a criança ver, mas eu acredito que essa condução precisa ser assim, e os pais precisam assumir. Então, se você não está tomando, assim, né, vamos imaginar aqui, para te apoiar, filho, não, filho, olha, aconteceu isso aqui, porque a mamãe talvez não tinha conhecimento, faz parte da nossa história juntos, desde a gestação, você é uma criança especial, sensível, veio já com isso no seu coração, essa medicação vai te ajudar só para a gente conseguir acessar, mas eu estou aqui para a gente desenvolver essa habilidade juntos. Isso vai precisar acontecer. Eu estou aqui só para te ajudar, pronto.
Não seria mais coerente, né? Sim, com certeza. Não fazendo como se ele fosse um problema, né? Mas vamos lá, ó. Não dê importância excessiva aos efeitos da medicação. Seria fácil chegar a conclusões equivocadas a partir de experiências como a da mesma adolescente que, ao tomar Ritalina, teve uma conversa significativa com a mãe pela primeira vez em anos. Poderíamos supor que a única coisa errada entre a mãe e a filha era o TDAH da garota, agora curado, entre aspas, ele bota. Não é assim. Essa família segue tendo muitos problemas que só agora estão sendo trabalhados pelos pais. A própria garota, apesar do contato com a mãe sobre o efeito da Ritalina, ainda falava com desânimo sobre a sua relação com a família. Porque meus pais não podem simplesmente me aceitar como eu sou, dizia ela. Não entendo nem porque eles me querem em casa. O fato de o remédio ter funcionado para acalmá-la e ter lhe dado foco certamente indica que ela tem problemas neurofisiológicos, mas realça também o problema da mãe. Algo nela se tensiona quando a filha está tensa. Suas próprias ansiedades são desencadeadas, impedindo-a de permanecer calma, amorosa e atenta, a menos que a filha esteja bem controlada, ou seja, existe uma fusão emocional da mãe também. Ó. A mãe não consegue ter com ela uma atitude de aceitação. Não houve entre as duas individualização ou diferenciação suficiente. A sua própria maneira, o pai também participou desse triângulo. É responsabilidade do pai e da mãe reconhecer essas dinâmicas e tomar providências para mudá-las, algo que esse casal está disposto a fazer. Que bom! Considerando a importância das abordagens não farmacológicas, como explicar a imensa preferência pelo uso de remédios para tratar o TDAH? É claro, na cultura ocidental, a propensão a buscar alívio imediato para um problema insistente e difícil. Só que as coisas não são tão simples assim. Enquanto até muito recentemente a consulta clínica determinava o que era feito no laboratório de pesquisa, escreveu o médico e autor Nuland. Hoje em dia, os achados laboratoriais têm a mesma probabilidade de dizer ao médico o que ele pode fazer na consulta clínica. Muitas vezes, é o rabo que abana o cachorro. Na verdade, o rabo está se tornando o cachorro. O fato é que pesquisadores e médicos acham muito mais fácil obter financiamento para estudos clínicos de medicamento do que para tratamento que não tenha o potencial de gerar lucros imensos para ninguém. As grandes farmacêuticas, principal fonte de verba de pesquisa, não têm incentivo algum para apoiar abordagens alternativas em que nada contribuirão para o tamanho de seus cofres. Se o rabo do laboratório está abanando o cachorro da experiência clínica, como sugere o Dr. Nuland, isso se deve, em grande parte, ao fato de o pobre cachorro estar morrendo de fome, ao mesmo tempo que o rabo fica cada vez maior. Nossa, gente, pode, né? Da forma como ele terminou. Muito lindo. E é isso. Querem fazer algum comentário desses aqui? Vou seguir. Vou seguir para o capítulo 32. Vamos ver essa preciosidade. O que significa dar atenção? E uma frase do Rainer Maria Rilke diz que, com a ajuda de tantas convenções, as pessoas resolveram tudo de um jeito fácil, do jeito mais fácil possível. Mas está claro que devemos valorizar o esforço. Todo ser vivo se submete a isso. Tudo na natureza cresce e se estabelece a sua própria maneira. Desenvolve a própria identidade. Insiste nela a todo custo, contra toda resistência. Podemos ter certeza que pouquíssimas coisas, mas a necessidade de valorizar o esforço é uma certeza que não nos abandona. Passei a vida inteira fingindo ser normal, me disse Elizabeth, 50 anos, designer de interiores. Se tem uma coisa que todo adulto com TDAH sabe, é fingir normalidade.
Elizabeth tenta se encaixar minimizando a intensidade dos próprios sentimentos em relação às coisas que os outros parecem consideradas importantes, esforçando-se para reprimir a própria intensidade e fingindo se interessar por assuntos que a matam de tédio. É uma batalha perdida. Por mais que o alienígena tente se passar por terráqueo, é algo esquisito e revelador nos seus modos, alguma expressão de sua verdadeira natureza vai, em momentos de desatenção, denunciá-los como aquilo que de fato é, diferente. Embora o medo de ser diferente seja universal, as pessoas que se encaixam nas normas sociais sofrem menos com isso. Quem não se considera diferente não é obrigado a passar cada dia da vida ciente da máscara que está usando e tomado pelo medo dela cair. Aquilo que o Bowlby fala, né? Apego, entre o apego e a autenticidade, eu abro mão da minha autenticidade para pertencer, porque é uma necessidade básica de todo ser humano, e eu preciso pertencer a um grupo para sobreviver. E aí, quando a gente olha, muitas vezes, não, esse filho bonzinho que eu falo, cuidado, eles podem passar despercebido por nós. Eu fui a filha que usei a máscara da menina simpática, sorridente, legal, maravilhosa, até ser mãe. E percebeu o tanto que eu precisava ser vista, amada e ouvida. A ironia é que a energia que os adultos com TDAH gastam tentando se adequar é um desperdício, assim como a ansiedade de pais e mães por causa das peculiaridades do filho. O mundo está bem mais disposto a aceitar alguém diferente e à vontade com isso do que alguém que tenta desesperadamente se enturmar negando a própria essência. O que incomoda os outros, muito mais que a diferença, é a autorrejeição. Assim, a solução para o adulto não é se encaixar, mas aceitar a própria incapacidade de se adequar. E no caso da criança, sua singularidade precisa primeiro ser aceita no coração dos seus pais. Nada disso se conquista sem esforço, e nem sempre o sucesso total é possível, não faz mal. O importante é se entregar ao processo, por mais difícil que seja. A cura não é um evento, não é um ato isolado. A cura ocorre mediante um processo que está no próprio processo. Não se trata, de modo algum, de um processo fácil. A pessoa com TDAH se sente isolada desde o início. É bom que ela se dê conta de que muitas outras pessoas já tiveram e estão tendo a mesma experiência. Existem milhões de pessoas com a vida afetada de uma forma ou de outra pelo TDAH. O apoio mútuo certamente ajuda. Juntos, somos mais fortes. Essa força coletiva é essencial também para outro propósito. Além do apoio psicológico individual, é preciso que a sociedade em geral mude sua maneira de ver o TDAH, especialmente os profissionais de saúde e educação. Ainda há muita confusão, ceticismo e hostilidade em torno desse tema. O conhecimento médico atual sobre TDAH me lembra o modo como médicos costumavam conduzir partos na década de 70, quando comecei a exercer a medicina. Era comum fazer episiotomia em todas as parturientas, é isso mesmo, processo, né? Hora de fazer um cortezinho. Eu anunciava quando a cabeça do bebê estava pronta para sair do canal de parto. Após injetar um analgésico local perto da entrada da vagina, eu então realizava uma incisão de poucos centímetros, aparava o bebê e o passava para uma enfermeira. Em seguida, me dedicava a costurar a ferida que eu mesma havia causado. Era isso que eu fora ensinado a fazer na faculdade de medicina. Eu não conhecia outras formas. Por isso, aprendi com algumas parteiras, naquela idade das trevas,
naquela Idade das Trevas, que ainda opera de forma ilícita na Colômbia Britânica, que a maioria dos partos não é preciso fazer episiotomia. Outras surpresas se seguiram. As mulheres podiam parir sem estar com os pés em estribos, ou mesmo sem estar deitadas. Quando não houvesse complicações, o bebê podia ser entregue à mãe sem ser cutucado e examinado sobre luzes fortes ou ter tubos plásticos de sucção enfiados na boca. Essas doutrinas hereges foram, desde então, validadas por pesquisa médica, de modo que hoje obstetras podem exercer com paz de espírito aquilo que as parteiras já fazem com segurança há centenas de anos. 3 conclusões podem ser tiradas dessa experiência. Primeiro, a visão médica do mundo tende a não confiar muito na natureza, isso é verdade. Segundo, há coisas no mundo que são verdadeiras, mesmo sem serem ensinadas na faculdade de medicina. Que lindo! Terceiro, médicos às vezes precisam ser educados pela sociedade, à força, se necessário. Desde que comecei a me interessar pelo TDAH, já vi as mesmas lições se aplicarem repetidas vezes. Elas se aplicam também ao sistema de ensino e à psicoterapia. As pessoas precisam ir atrás de ajuda e educar os profissionais quanto à realidade de sua vida. Pais de crianças com TDAH, assim como adultos com transtorno, precisam exigir que o mundo preste mais atenção nas suas necessidades, ao mesmo tempo que se aprendem a prestar atenção em si mesmo e em seus filhos. Ai, gente, que lindo, né? Eu queria só abrir rapidinho para fazer um comentário aqui desse capítulo, né? Ingrid vai lembrar. A gente tem uma aula, e para mim, gente, essa aula mexeu demais, assim, sabe? Porque eu acabei optando por parto cesariano, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse um segundo filho agora, eu faria o parto mamífero, na verdade, né? Que é um parto natural. Mas na época eu não tinha tanto conhecimento assim, e aí eu tive uma aula de parto que para mim fez muito sentido. E quando ele falou isso aqui, é verdade. E na aula, uma coisa que me chamou a atenção é que foi feita uma pesquisa, você lembra, Ingrid, com uma parteira, que ela era super renomada, assim, muito querida, buscada nos Estados Unidos, e só queriam ela, assim. E aí a repórter parou, foi fazer uma entrevista com essa parteira para entender que, tipo assim, por que todo mundo te quer, qual é a diferença, né? Se tem tantas outras parteiras, qual é o diferencial do seu trabalho? Porque, tipo, o que é você parir? É tão natural, é tão único, por que tem uma pessoa específica para ajudar essa mulher a parir? E ela contou a experiência dela, né? Ela foi uma mulher que ela cresceu, e ver a natureza, né? Que coisa mais linda, se a gente prestar atenção na natureza. Por isso que hoje a gente vê poucos partos naturais, né? Porque civilizou muito, mas ela estava contando assim que ela vem de fazendas, então o pai dela era fazendeiro, e ela fazia os partos das porcas. E aí o pai dela também dizia assim, olha, a porca não pode te ver, porque é algo muito natural, e é um ato também, né, da nossa sexualidade, ele é uma extensão de tudo isso. Só que ele fala assim, que como é algo muito íntimo, e ela tinha que entrar devagarzinho no pasto, acho que é assim que chamam, onde estava a porca, no escuro, ou seja, se a gente observar a natureza, a gente não vê animais, é muito difícil parir durante o dia. Gato, cachorro, quem teve essa experiência em casa, né? Porque eu nunca tive, mas realmente acontece na maioria das vezes à noite. Eles buscam por um cantinho escuro e quentinho, e lá eles, né? O animal faz o parto. Então era assim com as porcas. Elas iam para esse lugar escuro, quentinho, sozinhas, e iam parir. E essa doula, essa profissional, ela chegava assim que a porca percebesse que ela estava entrando, e ela só ia ali dar essa ajuda, sabe? Ali, bem discreto. Cara, essa aula mexeu tanto comigo, você lembra, Ingrid? Lembro. Inclusive, eu reassisti essa aula essa semana. E assim, realmente, quando a gente olha hoje, o que a gente vê? Mulheres parindo no hospital, numa luz branca, mais branca que tudo muito claro, vrato.
Verdade. Um fotógrafo com não sei quem, com não sei quem. Gente, isso não. E aí eu lembrei da minha avó, Maria, né? Minha bisavó. Vovó teve 11 filhos em casa. Aí eu fui conversar com minha avó, foi a primeira filha de vovó. E eu disse, vovó, como foi isso, hein? Ela teve 11 filhos em casa. E a vovó dizia, ela sentia, ia para o quarto. Aí eu me lembrei da aula. Veja, ela ia para o quarto, ficavam todos na sala, tipo, ninguém podia entrar, só uma pessoa entrava, escuro, e lá era feito o parto de vovó Maria. E eu achei isso incrível, porque, assim, quando eu olhei a minha volta, realmente, assim, eu tive uma médica que disse logo, ó, se demorar muito, a gente vai precisar cortar. Eu ficava com medo disso. Eu disse, se é para cortar, então você corta logo, você, pelo amor de Deus. E porque a gente tem pouca informação, os médicos hoje é mais produção, dificilmente acontece um parto em casa acompanhado, deveriam ter mais profissionais doulas, sabe? Para partos do que um hospital cheio de para que isso, com luzes e um monte de fotógrafo e pai, mãe, tia, todo mundo assistindo, gente. Se tornou um comércio também, né? A aula ela traz muito isso também, né? Da gente entender o quanto que o capitalismo, né, nos afastou da nossa natureza, né? E distanciar, né? Como você falou da sua avó, né? Do quanto que isso era natural, né? E a gente não consegue olhar para essa história dessas pessoas ali, né? Que não estão assim tão distantes de nós, mas quando a gente olha para o nosso meio, nossas amigas, nossa mãe, e todo mundo teve ali o mesmo tipo de parto, todo mundo passou pela mesma experiência, e a gente fica, né, com esse corpo inseguro, né? De como assim, né? Eu vou tentar algo que é diferente do meu meio aqui, né? Do que as pessoas estão vivendo, né? E esquece de olhar para aquela geração lá atrás, né? Onde isso era natural, né? E que o capitalismo ele tornou disfuncional o que era natural, na verdade. E hoje, para você conseguir ter esse parto mamífero, porque nós somos, né, esse mamífero, é uma fortuna. Exatamente. As mulheres hoje... por exemplo, eu achei linda essa aula, mas vou colocar aqui para a minha realidade. Será que vai ser possível? Porque hoje é um investimento altíssimo para você ter isso, uma coisa que era natural. Vovó Maria teve, gente. Exatamente. Para mim também, né, dentro da minha realidade hoje, eu também não conseguiria arcar com parto mamífero, porque é um valor, se eu não me engano, aqui na minha cidade hoje, há um tempo atrás eu vi uma amiga falando, é coisa de 20.000 para você conseguir ter esse apoio, né? E isso, assim, só no dia do parto, né? Sem contar com as consultas da doula, né? Durante todo o processo da gestação, que seria o ideal para desenvolver esse vínculo, né? Para naquele momento ali a mãe se sentir de fato segura naquela relação, né? Porque a gente viu isso também, né? Que precisamos estar seguros com quem está ali, né? Justamente por ter essa coisa, né? Sexual também, né? Ser muito isso, né? De um movimento sexual do nosso corpo para essa expulsão acontecer, né? E aí a gente precisa estar cercado de pessoas que a gente tem um mínimo de um relacionamento ali de segurança, né? E para isso acontecer, a gente tem que estar com essa pessoa ali desde o início da gestação, e tudo isso custa muito dinheiro. Confiança, confiança, porque uma mãe que ela tá com medo, sabe? Assim, ela foi uma aula muito profunda, muito, assim, muito profunda. Eu acho que, né, eu tô contando só assim, né, mas a aula é incrível. E assim, quando ele fala da gente confiar na natureza, é muito isso, né? A gente talvez tenha desconectado muito da nossa natureza, e por isso que talvez hoje esteja tão difícil da gente ver um parto normal, a gente vê mais os cesáreos. E aí a desculpa que davam era, mas antigamente morria muita mulher de parto. Não é verdade. Se morria, acontecia, mas não era um número tão alto, não, para a gente ter. Só no Brasil, 80% dos partos são feitos de forma cesariana, gente. É interessante vocês abordarem esse assunto, porque minha avó, ela também, ela era parteira, e ela mesma teve os 9 filhos dela.
E aí foi isso que você falou, ela ia para o quarto reservada, mas ela tinha a segurança, que é essa questão que vocês estão abordando. O desconhecimento te traz muita insegurança. Então, como ela tinha essa relação já com muita confiança, e desde o primeiro ao nono, ela mesma fez o parto dela, é o hábito, né? O desconhecimento te traz insegurança e medo e paralisa. Você fala, não, vou fazer cesárea, que é o habitual, né? Mas é isso que vocês estão falando. E agora super caro, né? Nossa, os valores. E quem quer ter dessa forma, e financeiramente não fica tão acessível. E aí é triste, né? E é todo um conjunto. Ó, o que acontece nas gerações passadas? Nossos avós tinham mais contato com a natureza, eles estavam mais conectados. Hoje as gestações estão sendo assim, mulheres trabalhando até o final. Então, assim, ela já está naquela adrenalina, sabe? Não tem pausa mesmo. Então, assim, eu trouxe a questão do parto, mas né, é tudo que antecede ele também. Porque tem todo um contexto. Tá na nossa casa, que era um lugar de segurança, tá com pessoas de segurança, né? Para que essa mãe esteja calma. Mas muitas vezes a mãe já vem com um nível de cortisol muito alto, já em muito tempo da gestação, sabe? Aí... Verdade. Não tem, não conseguiu, né? Estar conectada com o próprio corpo, com aquele sentir que precisa para esse momento ali, né? Para que ocorra aquela liberação ali, né, de tudo que precisa para aquele momento do parto, para você realizar a expulsão e depois conseguir construir aquele vínculo, né, ali naquele momento ali tão importante, né, com esse bebê, quando ele vem para o mundo, né? Quando ele nasce. E é isso. E aí, quando ele fala, né, confiar na natureza, é verdade. Aqui ele diz assim, ó, aprendi por experiência que um objetivo de vida não pode ser evitar sentimentos dolorosos. Para a pessoa como eu, que tem TDAH, e para todas as outras também, a dor emocional é uma realidade. Ela não precisa excluir a alegria e a capacidade de apreciar a beleza da vida. Cada um de nós precisa adquirir a sabedoria ancestral de que o importante não é lutar contra a dor, mas conseguir suportá-la quando ela for inevitável. Muitos pais se abalam quando seus filhos estão se sentindo tristes ou decepcionados, é verdade, ó. Escreve Stanley Graham. É especialmente difícil para os pais de crianças sensíveis, pois elas sentem as emoções com muita intensidade. No entanto, os pais podem ajudar seus filhos a lidar com esses sentimentos incômodos, a tolerar a sensação de perda e decepção e seguir em frente. Não estamos ajudando nossos filhos quando tentamos protegê-los da tristeza ou do fracasso. O que realmente queremos para eles, quando sentirem tristeza, é que sejam capazes de suportar a decepção e os sentimentos dolorosos, que não se escondam atrás de surtos de raiva ou comportamentos compulsivos com o objetivo de evitar o abalo emocional. Em suma, eles não vêm a ser adultos com TDAH. É preciso muito amor para ajudar uma criança a aceitar o sofrimento, entendendo que a tristeza pode ser suportada e que, assim como todos os outros estados mentais, é algo efêmero, vai passar. Ao longo desse livro, insisti na conexão em relacionamento humano e atenção. Acontece que o amor está intimamente associado à atenção. Em A Trilha Menos Percorrida, do Scott Peck, define de forma brilhante o amor como ação, como a disposição para se desdobrar de modo a conseguir cuidar do crescimento espiritual e psicológico de outro alguém ou de si mesmo. Desdobrar-se significa fazer exatamente aquilo que achamos difícil fazer. A maioria dos pais não precisa ser ensinado a amar os filhos, mas todos nós teríamos muito a ganhar se aprendêssemos a demonstrar esse amor a cada dia. Torço para que as pessoas possam encontrar alguma ajuda nesse livro.
Adultos com TDAH são os que têm pela frente a tarefa mais difícil de todas: aprender a demonstrar amor por si mesmo. Essa é a luta suprema, pois exige que o indivíduo se dispa gradualmente das defesas que passou a identificar como seu eu e se aventure em território desconhecido. Amar, segundo o Dr. Peck, é se desdobrar na direção de outro alguém ou de si mesmo. Por acaso, esse também é o significado exato de dar atenção a outro alguém ou a si mesmo. A palavra atenção vem do latim attendere, esticar. Dar atenção significa desdobrar-se, esticar-se em determinada direção. Se formos capazes de amar ativamente, não haverá nenhum déficit de atenção e nenhum transtorno. E a gente finaliza, o resto é só de biografias. A biografia do livro é praticamente um capítulo de tanta página de referência que ele trouxe. E é isso, gente, que coisa linda, né? Que lindo, né? E o final, a reflexão que ele trouxe, né? Quão profundo, né? É isso, né? Se a gente se abrir para amar verdadeiramente, né? Para se conectar, para construir vínculos, né? O quanto que tudo isso, né? Fica para trás, né? Se torna pequeno diante de toda essa imensidão, né? Do amor e do vínculo, do poder que eles têm. Sim, a gente observa uma fome emocional na sociedade, né? Então, acho que a gente tem que alimentar com amor, com muito amor. E muitos aprendizados, né? No livro trouxe, para mim, grandiosos aprendizados. A Bíblia diz assim, né? Que tenham amor fraternal uns com os outros, pois o amor, ele cura uma multidão de pecados. Ou seja, né? Assim, é muito fácil a gente amar um filho bonzinho. Difícil amá-lo quando ele mais nos desafia. Mas essas crianças mais desafiadoras são as crianças sensíveis, são as que mais carecem de amor. E esse livro, assim, nossa, é incrível, esse final foi lindo, porque se a gente aprender, uma coisa que ele traz aqui, que é o que a gente sempre fala, é claro que eu amo meu filho, a questão é, ele se sente amado por mim? E se sentir amado está nas nossas ações, nas nossas atitudes, quando a gente verdadeiramente ama incondicionalmente. Eu sempre falo aqui em casa, né, filho, eu te amo, independente do que você faça, independente de quem você é, eu te amo. Aí uma vez ele falou assim, até quando eu faço besteirinha, mamãe, eu achei tão linda, assim, ai, filho, até que você faz essa besteirinha, né? Ou seja, ele ficou assim, nossa, até quando eu faço, mamãe. Então, é muito incrível isso, sabe? Essa coisa, assim, de se sentirem amado. E quando ele fala, assim, da questão das emoções, sobre lidar com isso, né? Que não é sobre essa proteção. Porque a gente acha que, diante de todo o conhecimento, nossos filhos vão ser perfeitos. Os filhos das educadoras parentais não faz birra, chega no lugar, fala com todo mundo, é super comportado. Quando eu falo, meu filho fala, mamãe, que ótimo. Não é nada sobre isso, gente. Se isso estiver acontecendo, está muito errado. Às vezes, né, as mães falam assim, essa coisa de educar respeitosamente não funciona. E não é para funcionar mesmo, não. Se estiver funcionando, então não está respeitoso, não. Porque as crianças, elas vão sentir, né? Então, a gente sente, nós somos seres emocionais, está tudo bem sentir, a gente não controla o que a gente sente, a gente regula, né? E a gente vai ensinar os nossos filhos a navegar por esse sistema nervoso que a gente passa, todos nós, durante o dia. A questão é onde eu fico mais. Se eu estou mais no estado de congelamento, se eu estou mais nesse estado de luta ou fuga, ou se realmente eu estou no estado de equilíbrio, de homeostase, no nervo vago, né? Quando a gente estuda neurociência. Então, todos nós navegamos por esse sistema, mas aonde eu fico mais é o que traz para mim se realmente há uma educação emocional saudável. E a nossa missão como pai e mãe, seja de crianças com TDAH ou não, a criança com TDAH, ela vai demorar um pouquinho mais a entender, mas o processo, eu sempre falo, de corregulação é o mesmo. É acolher, é validar e é guiar. E a gente não vai guiar uma criança para um lugar quando nem nós estamos.
Por isso é um processo de autoconhecimento, independente do diagnóstico, da medicação que vai ser preciso ou não. Toda mãe precisa passar por isso. Eu sempre falo, essas crianças é que vão revolucionar esse mundo, porque a conta chega e elas são a criança que vai dizer assim, ei, geração, há tempo que vovó esconde e reprime, a bisavó, a minha mãe, eu não vou reprimir isso não. Dá para olhar para vocês? E aí, se a gente passa a olhar para a gente muda, a gente quebra o ciclo. É um convite muito lindo que eles fazem. Aqui eu quebro esse ciclo, filho. Eu entrei nesse mundo estudando, achando que eu ia aprender a educar meu filho, e entendi que essa história era minha. E quando eu ressignifico a minha história, aí sim eu transbordo na geração do meu filho, que daqui para frente encerra. Encerra a história de uma mãe que dá uma filha, porque para uma mãe fazer isso, porque existiu muita dor e ferida, e eu fui adotada por uma mulher maravilhosa, eu sempre falo, não faltou amor na minha casa, só faltou conhecimento, porque quando ela pega essa filha com 2 anos e 3 meses para criar, ela não tinha noção que essa maternidade era o encontro com a própria sombra. E hoje eu estou aqui, na verdade, acho que honrando 2 gerações. Eu quebro o ciclo de uma mãe que dá por ferida, eu a perdoo e eu deixo ela seguir livre, e a minha mãe, que agora eu olho para ela e dou aquele abraço, agradeço por tudo, né? E sigo criando agora um filho homem que vai escrever uma história totalmente diferente da que a gente recebeu até aqui. Gente, obrigada por vocês terem confiado em mim nesse processo, né? Foi a primeira vez que eu faço uma leitura assim, né? Assim, eu sempre li para mim, caladinha, quietinha. As interpretações eram sempre aqui, e poder vir também no YouTube, que alcança muitas vidas, assim como alcançou o da Emily. É vencer todos os bloqueios, sabe? De fazer uma leitura em voz alta para todo mundo, de acompanhar. Esse foi o primeiro estudo de livro que eu faço assim, e é sobre isso. Eu agradeço a vocês por ter a Ingrid maravilhosa, a Camila, que me presenteou com esse livro, né? E que presente, amiga, que presente. E a Ingrid, que estava aqui comigo em todas as aulas também. Obrigada, amiga, obrigada. Imagino, estou emocionada aqui com o seu relato desse final. Não tem como não se emocionar, né, com você, com a sua história. Você é uma pessoa que quebra muitos ciclos, pode ter certeza disso, e que inspira e ilumina muita gente daqui. Um abraço, amigo, um abraço bem apertado em você. Um abraço, Emily. A gente caminha juntas nessa jornada, amiga. Vamos embora. É verdade, Emily, prazer te conhecer. Prazer é meu, muita gratidão por tudo, e só gratidão mesmo. Beijos, obrigada, meninas. Beijo. Beijo.